Deus, dessa vez ouvindo a sua palavra, a sua voz através da palavra. O pastor Adonias está em uma viagem curta, foi a São Paulo, um bate-volta, resolveram uma situação de família, nada grave, fiquem tranquilos, apenas vamos continuar orando para o retorno dele, provavelmente vem domingo, hoje à noite, né, amanhã, pela manhã ou até meio-dia, durante o dia ele está por aí, já para na terça a gente retornar às atividades, mas foi a São Paulo resolver uma situação e está voltando nessas próximas horas aí. Então vamos continuar orando pelo nosso pastor. Pastor Rodrigo está lá na missão Hebron, né, na Gleba Patagônia, foi acompanhando lá o Guilherme e está celebrando a ceia do Senhor lá também. Por isso que hoje vocês só viram eu dos 3 pastores. Falam, está folgado esses pastores, né? Todo mundo aí, não, mas estão todos envolvidos aí na obra do Senhor ou em atividades relacionadas à família. Então, oremos pelos nossos pastores, por mim também, peço oração para os irmãos, para que a gente possa continuar caminhando na direção daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E a pedido do pastor, né, dentro dessa última série de mensagens que ele vem praticando, a ideia é um despertamento para o aniversário da igreja, para que a gente tenha um aniversário da igreja repleto de uma atmosfera espiritual, repleto das bênçãos e do cuidado de Deus sobre a nossa vida. E aí ele deixou uma missão para mim. Ele falou, eu quero que você fale sobre o jejum e a importância do jejum. Eu falei, rapaz, jejum? Tem certeza, pastor? O tema difícil, né? Difícil por quê? Porque a gente hoje em dia, dentro da teologia, tem 2 extremos no que se refere a jejum. Ou a gente está do lado que esqueceu completamente de um princípio importante da palavra de Deus, relegado ao esquecimento, não se fala sobre isso, não se sabe nada sobre isso, não se incentiva o jejum. Ou a gente está do outro lado extremo, que eu digo que é o Superman Gospel, né? Aquele que abre a camisa assim, aparece aquele S no peito, sabe, André? Né? Que acha que porque jejua e ora ele é mais espiritual, mais importante, tem superpoderes além do que os outros normais, né? Seres humanos normais. E não é nenhum lado nem outro deve ser praticado dessa maneira. Mas há sim um ensinamento bíblico, há algo de Deus e que Deus quer nos ensinar essa noite sobre a importância do jejum. E o tema que eu coloquei aqui era a compreensão do jejum bíblico. E a gente vai ter que explorar muitos textos. E nesse aspecto eu gostaria de contar com o seu apoio. Eu pretendo ser o mais breve possível, mas eu preciso comunicar algumas verdades que Deus colocou no meu coração. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Deixa aberta em Mateus capítulo 6, por gentileza. Nós vamos passear por outros textos, mas vamos voltar para esse texto que é a nossa referência para essa noite. Mateus capítulo 6, nós vamos ler o versículo 1, nós vamos ler o versículo 16 ao 19, tá? E depois lá no final, o versículo que encerra, os 2 versos que encerram o capítulo, os versos 33 e 34. Amém? Pode continuar sentado como você está. Essa é minha água, Jaz, ou é a sua? Obrigado, Jaz, eu esqueci, desculpa, Bianca. Bianca me ofereceu água, trouxe água para mim e eu acabei deixando lá. Obrigado, diáconos Jaziel. Mateus 6, verso 1, nos diz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de injustiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Esse texto começa com um foco. O autor do texto quer chamar a atenção, então ele faz uma chamada forte. Ele fala, quem fizer ou praticar essas coisas dessa maneira equivocada, ele não receberá nenhuma recompensa do Pai Celestial. Por quê? Porque o texto vai tratar de vários assuntos pertinentes. Por exemplo,
na sequência do versículo 1, ele vai logo abordar a questão das esmolas, que era uma prática muito comum de boas obras dos judeus. Eles paravam ali no semáforo, baixavam o vidro do carro, né, e andavam com aquela pacotinha de moedinha para distribuir. Eu vou distribuir uma moedinha. Era um costume deles. E aí Jesus vai falar, aquele que entrega a oferta apenas para aparecer, ou para ser maior do que o outro que não tem nada, esse não merece nenhum crédito. Na sequência, ele vai explorar algo sobre a oração. Tanto que nesse texto de Mateus capítulo 6, Jesus profere o famoso Pai Nosso, trazendo para nós um exemplo, um modelo de uma oração a ser seguida, não repetida, mas um modelo a ser seguido. E aí então ele vai desenvolver e falar sobre a oração. Aí ele diz, olha, os fariseus são hipócritas. Eles vão lá para a esquina, rasgam as roupas, ficam gritando suas orações, mas essas orações não valem nada, eles não vão receber nada do Pai Celestial por isso. E aí sim, ele vai falar sobre o nosso tema dessa noite, que é o jejum. Verso 16, acompanhe por gentileza. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto. Versículo 18. Para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vem em secreto, e seu Pai que vem em secreto o recompensará. Perceba que Jesus fala que aqueles que faziam e praticavam uma espécie de jejum público, eles recebiam a glória do que estava do lado. O Panis receberia a glória da Gi, o Isaac da Jeane, e assim sucessivamente, porque já estão percebendo, que espiritual que ele está jejuando, ele está mortificando a carne. Jesus fala que aqueles que fizessem isso, que fariam isso, eles não receberiam nada do Pai Celestial, porque eles já receberam a recompensa daqueles que estão ao redor, já receberam a glória daqueles que estão ao redor, porque o jejum é para ser praticado somente entre eu e Deus. Esse é o primeiro princípio que nós precisamos aprender. O jejum é dedicação exclusiva nossa para com Deus. Tanto que a recomendação bíblica nesse texto é que ninguém saiba que nós estamos jejuando. E aí a prática do óleo na cabeça, além da unção sacerdotal que é adotada na Bíblia, e que tem essa referência aqui nesse texto, de receber graça de Deus, mas não é só isso, porque o óleo também era um tratamento cosmético. Era para hidratar e dar brilho aos cabelos. Então a ideia é que você saísse de casa penteado, maquiado, com a barba feita, em boas condições para as pessoas olharem para você e tudo normal. Vida que segue, porque o jejum faz parte de um relacionamento nosso para com Deus. Depois do verso 18, que é onde a gente parou, ele vai abordar outros dois tópicos importantes. Os tesouros. Não juntem tesouros aqui na terra, em que traça corrompe, etc. e tal. O judeu tinha uma prática muito significativa dentro desse aspecto. Havia uma preocupação muito grande dos pais de família, os pais de clã, em juntarem tesouros, para que os muitos filhos que eles tinham com as esposas, pudessem ficar bem supridos financeiramente. Eles tinham essa preocupação, e aí Jesus vem na contramão e diz, olha, não tenham essa preocupação, não se preocupem em juntar tesouros, tanto que hoje a gente mudou esse aspecto. Eu garanto que o Hermendes, além de querer deixar uma casa bonita e uma Mercedes conversível vermelha na garagem para a Júlia, ele gostaria de deixar ela com uma boa faculdade, encaminhada num bom emprego, né? Não seria mais importante do que isso, Hermendes? Hoje a gente consegue compreender esses valores.
Às vezes a gente não consegue dar para os filhos aquilo que a gente pretendia, o que a gente gostaria de dar. Mas a gente deixa um legado de aprendizado, de coisas que nós passamos para os nossos filhos, de graça, de bondade, de misericórdia, de aprendizado, de transformação de caráter, que são muito mais importantes do que juntar tesouros. E então o texto vai nos falar sobre isso. E aquele que junta tesouros já tem a sua glória e não receberá nada mais do Pai Celestial. Também ele vai explorar aí a questão dos bens materiais. Não se importem com a roupa que vocês têm para vestir, ou com aquele closet cheio de sapatos. Mulheres gostam de sapatos, não é isso? Quem é que gosta de sapatos? Nossa, eu jurava que a Odisseia amava sapatos. Não sei porquê, Odisseia, não estou falando que você tem cara de sapato, tá, Tony, desculpa. Mas eu jurava assim, olhando, né, falava, a Odisseia deve gostar de sapatos. Ela não levantou a mão, gente. Então, quem gosta de sapatos, compra sapatos. Quem gosta de vestidos, gosta de vestidos. Né? A Gi já levantou a mão, gosta de vestidos. Então, a gente se preocupa com essas coisas. A gente quer ter um guarda-roupa bem lotado, com ternos, com gravatas. Né? Antigamente, eu lembro, Panis, que o meu avô tinha uma coleção de abotoaduras. Você sabe o que é isso? Quem aqui sabe o que é abotoadura? Ó, ainda tem uns aqui da mesma idade que eu, né? Das antigas. As camisas sociais não vinham com botões nos punhos. A minha aqui tem. Mas as camisas não vinham com botões. Elas usavam um objeto que era entalhado e tinha desenhos, tinha símbolos, né? Eram banhados a ouro, etc. e tal, que chamavam abotoaduras. Elas fechavam a manga da camisa na posição certa. Elas tinham um furinho, então travavam naquele furinho e serviam como um botão postiço, móvel para a camisa que não vinha com botões. Ter vô alfaiate é bom, né? Meu falecido vô me ensinou isso. E eu vi ele usando, vi que meu pai tinha algumas, eu perguntei uma vez sobre isso. Então, abotoaduras, eles usavam antigamente para colocar aí nas mangas da camisa, e era um sinal de ostentação, né? De bens materiais. Então, tinha gente que tinha coleção disso, de gravatas. Aí a Bíblia vai na contramão, e Jesus vai na contramão e diz, não se preocupem com essas coisas, porque quem tem essas coisas não vai receber nada do Pai Celestial. E aí ele finaliza o texto. Por que eu estou trazendo tudo isso? Para a gente entender que o jejum não está solto ali no meio. Ele está numa sequência de ensinamentos muito importantes. Esmolas, oração, jejum, tesouros e bens materiais. E aí ele finaliza o texto no versículo 33 e 34 nos dizendo assim, busquem, pois, o quê? Pode colar lá, gente. Em primeiro lugar, o quê? Está muito fraco, gente. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua... Viu como esse texto se torna mais significativo quando a gente consegue ler todas essas coisas nesse texto? Ele está dizendo, não se importem em fazer ou dar esmolas para aparecer, em fazer orações bonitas em público, não se preocupem em jejuarem com a aparência de jejum para os outros, não se preocupem em juntar tesouros, não se preocupem com os bens materiais, mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas dessa lista vos serão acrescentados. E aí sim, o versículo 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Os dias são maus, a palavra diz. Então basta cada dia o seu mal, não criem preocupações. Preocupação é mente dividida, já dizia o pastor Marcos Batista nas suas aulas, no seminário. Eu acredito que ele já falou isso aqui nesse púlpito, porque ele repetia isso inúmeras vezes. Preocupação é mente dividida, é você não se preocupar com o que você tem que se preocupar, mas se preocupa com outras coisas que ainda não chegaram, não viram e nem sabe se virão.
a compreensão do jejum bíblico. Definição de jejum. Jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e propósito específico. Eu confesso que quando eu li isso, eu tive que pensar em algumas coisas que eu já havia falado para outras pessoas sobre jejum. Por exemplo, quando a gente fala, vou deixar de usar o celular como jejum, não é jejum. É propósito, mas não é jejum. Dá para entender isso? Jejum é a abstinência específica de alimento. Como, por exemplo, Daniel e os seus amigos praticaram na Babilônia para comprovar ao copeiro Mor que não era o alimento que eles produziam que dava e que trazia a beleza física e a vida, mas era a graça e a bondade de Deus. Quando Esther é ameaçada de morte, ela liga para Mordecai, manda um WhatsApp para ele, um áudio, e fala: Mordecai, coloca a galera aí da igreja para orar, porque o bicho está pegando aqui no palácio, irmão. Vão matar todo mundo. Se fosse hoje era assim, tá, gente? Só estou contextualizando. Tem gente que está me olhando, peraí, não é bem assim a Bíblia. É que não tinha telefone lá, né, gente? Ela manda uma mensagem para Mordecai e fala: aciona o povo de Deus para orar. Jejuem. Jejuem e orem, porque há uma ameaça de matarem a todos nós. E aí o povo faz o quê? Levanta um clamor e um jejum por 3 dias. E jejum para que aquela graça fosse alcançada naquele tempo. Jejum, então, é a abstinência total ou parcial de alimento. Ele tem sido praticado pela humanidade praticamente desde as épocas mais remotas, por quase todas as nações, culturas, e principalmente é um ato religioso presente em todas as culturas religiosas do mundo. Incas e maias têm relatos de jejum nas paredes dos seus templos. Para dar um exemplo aqui nosso da América Latina. Pode ser com uma finalidade espiritual, e aí alguém vai dizer: pô, esse pastor está meio esquisito, mano. Como pode ser com uma finalidade espiritual se foi Jesus aqui que falou para a gente fazer isso? Pode ser, porque existem outras aplicações. Por exemplo, a medicina já utiliza o jejum para desintoxicação do organismo. Jejum intermitente, racionamento de dieta, e aí a gente podia convidar a Bianca aqui para dar uma aula para a gente, né? Da nutrição e enfim, aquela coisa toda. Mas não é só religioso. O jejum também é utilizado medicinalmente. Não é isso, Márcia? Que é a nossa outra, né, nutricionista presente aqui essa noite. O jejum é utilizado medicinalmente há séculos, não é só no nosso tempo. Por exemplo, quando uma pessoa tinha intoxicação alimentar no Antigo Egito, era recomendado a ele abrir mão de alimentação sólida por um período de tempo. Está lá nos relatos medicinais do Antigo Egito. Então não é algo do nosso tempo, mas vem de muito tempo atrás. O que a Bíblia nos diz acerca do jejum? Quais são os princípios que nós recebemos de Deus sobre isso? E eu já falei que nós vivemos um momento de extremos. Ou a gente não dá importância nenhuma para o jejum, o que é um erro, ou a gente acha que o jejum vai nos tornar super cristãos, o que é outro erro também, porque a palavra em momento nenhum fala que o jejum é para abrir portas celestiais ou destravar chaves celestiais, mas o jejum é para o homem. O jejum é importante para o relacionamento do homem para com Deus, o relacionamento do cristão para com Deus. Ele não vai mover o coração de Deus, ele não vai tirar Deus do lugar, porque Deus só faz aquilo que Ele quer, o que está predestinado antes de nós nascermos, porque Ele conhece todas as coisas. Ele não vai mudar porque nós fazemos uma oração sincera ou porque fazemos um período de jejum. Ele é Deus e continua sendo Deus, é imutável. Então nós precisamos compreender que o jejum é para o nosso bem-estar espiritual, é para o nosso relacionamento de Deus, é para o enfraquecimento das obras da carne, dos pecados que nos
rodeiam tão de perto. Penso que Deus queira nos despertar para a compreensão e prática deste princípio, e tenho plena convicção que é uma arma poderosa para a vida espiritual do cristão. Não há nenhuma regra fixa na Bíblia sobre quando jejuar ou qual o tipo de jejum praticar. Jesus não fez uma prancheta lá e colocou regras para o jejum. E escreveu, número 1, precisa ser de 12 horas. Número 2, tem que tomar água. Número 3, em momento nenhum tem isso. Tá? Então nós não vamos encontrar na Bíblia nenhuma referência direta falando sobre regras para se cumprir o jejum. Mas em todos os momentos nos reporta uma decisão pessoal. Há um propósito com Deus, há um levante de Deus para que a gente pratique tal jejum. É algo muito importante na nossa vida pessoal e com Deus. A prática do jejum, além de ser uma recomendação bíblica, ela traz consigo alguns princípios que precisam ser entendidos e seguidos. E aí eu vou explorar com vocês 4 princípios sobre o jejum. Primeiro, jejum é ordenado na Bíblia? É uma pergunta. O que vocês acham? Quem acha que é ordenado, levanta a mão. Temos 1, 2, 3, 4, alguns. Não, a resposta é não. Não há nenhuma ordem na Bíblia. Todas as vezes que o jejum é praticado é por uma convocação, ou do sacerdote, ou do líder religioso, ou de alguma situação, como no caso de Esther que eu citei. Mas parte de uma convocação. Não há uma regulamentação, não é como o batismo, que é uma ordenança, não é como a ceia, que é uma ordenança. Não, é uma recomendação. Tanto que Jesus não fala diretamente para nenhum dos seus discípulos sobre o jejum ou cobra deles o jejum. Como ele cobrou, por exemplo, a vida de oração ali no Getsemane. É para vocês ficarem orando. Aí quando volta, dá um ralo neles e fala, poxa gente, deixo vocês meia hora que vocês já estão babando, roncando, era para orar. Você não vai ver Jesus falando com os discípulos nesse tom, sobre jejum. Mas é interessante que ele próprio, em vários momentos, pratica o jejum. Então, a nossa referência bíblica é Jesus enquanto prática. É o que ele fez, o exemplo que ele deixou, não uma ordem que ele deixou. Não é uma ordenança, mas é algo que ele praticou em vários momentos e que a gente pode aprender com ele também, a importância disso para a nossa fé. No Velho Testamento, na lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum instituído. Chamava-se a festa da expiação ou o dia da expiação. Você pode conferir isso lá em Levíticos capítulo 23, versículo 27. Que depois vai ser trocado o nome e ser conhecido como o dia do jejum, lá em Jeremias 36, 6. E o mesmo dia que Pedro faz uma referência no Novo Testamento como, abre aspas, o jejum, em Atos capítulo 27, versículo 9. Mas em todo o Velho Testamento e o Novo Testamento não há uma única ordem acerca de jejuarmos. Sempre há uma convocativa da liderança. Por exemplo, Josué diz, consagremo-nos porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Esse ato de consagração envolvia o jejum e a oração. Mas era uma convocatória do líder. Era algo que era do coração. Quando Deus colocava no coração de alguém, no coração de um líder, ele fazia essa convocação pública. Contudo, apesar de não haver uma ordem direta, um imperativo acerca desta prática, a Bíblia está cheia de menções ao jejum, cheia mesmo. Fala não apenas de pessoas que jejuaram, mas também da forma como elas fizeram isso e como elas fizeram isso.
não interfere, mas nos ensina a como jejuarmos e nos instrui a forma correta para fazê-lo. Então, o jejum é uma ordenança? Não, não é uma ordenança, mas é algo prático que Jesus ensinou através da sua vida, é algo que Ele deixa para nós como legado. Não é uma ordem, igreja, vocês têm que orar, ou você tem que jejuar em certo período. Não, não há nenhuma referência sobre isso. Mas há sim o incentivo da palavra de Deus para que a gente pratique o jejum, para que a gente tenha esse ato de relacionamento com Deus, de enfraquecimento da carne que possa nos aproximar de Deus. Há sim recomendações para que a gente faça isso, mas não em forma de uma ordenança, mas como algo que Jesus deixou para que nós copiássemos daquilo que Ele fez. Qual é a finalidade do jejum? Eu gostaria de trabalhar isso com vocês. Não gosto e não concordo com a maioria dos ensinos do Kenneth Hagin. Já vou falar isso logo de cara. Mas uma frase que ele falou sobre Jesus, sobre o jejum é na mosca. Eu concordo plenamente com ele. E a gente não precisa concordar com tudo, mas há coisas boas que a gente pode aproveitar. O jejum não muda a Deus. Kenneth Hagin falando sobre o jejum. O jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível à voz do Espírito Santo. Dá para compreender isso? A finalidade do jejum não é mover o coração de Deus. A finalidade do jejum é mortificar a nossa carne, para que a gente possa estar com as antenas liberadas para receber o sinal de Deus. É como se eu fosse desobstruindo os canais, vai deletando aqueles canais, vai abrindo o canal para que Deus fale com você. O jejum te causa isso, porque o jejum te causa um desconforto, você vai lembrar da fome o dia inteiro. Você vai olhar o colega lá de trabalho tomando aquele cafezinho com um biscoitinho que está lá naquele potinho, de manhã. Na hora do almoço, na hora que abre aquela marmita lá para esquentar no micro-ondas, Miller, vai chegar lá na tua sala e você vai lembrar que você está de jejum, eu tenho certeza disso. A ideia da abstinência de algo físico é para que a gente possa motivar o espírito a estar firme, a preparar o espírito para aquilo que virá. E a conclamação do nosso pastor ao pedir que eu falasse sobre jejum é justamente essa, para que no aniversário da igreja nós estejamos com a nossa carne mortificada, para que o Espírito já esteja agindo, para que o preleitor receba uma palavra de Deus, para que pessoas convidadas nossas que não conhecem o Evangelho possam estar aqui lotando essa igreja, levantando as suas mãos e entregando as suas vidas a Jesus. Nós podemos fazer parte disso. É nosso dever fazer parte dessa trajetória, é convocação do nosso pastor para que a gente possa estar levantando jejum, só que jejum é com propósito, jejum é de acordo com o seu propósito, é de acordo com o que você achar correto fazer, é para você mortificar a sua carne. Eu tenho que ter o meu sistema, eu decido o que eu quero fazer. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco, tá, queridos? Ele está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper algumas barreiras e limitações da nossa carne. Onde a gente conversava com os campeões sobre a ideia de que nós somos santos e que Deus nos fez santos. E aí nesse processo a gente estava num bate-papo com a Jana, que é educadora física, e ela corre maratona. Ela ficou em primeiro lugar na categoria dela de idade entre todas as mulheres do estado na maratona de Campo Grande. Primeiro lugar. 42 quilômetros. Que bênção, né? Quando você vê a Jana, dá um abraço nela e fala parabéns. Ela não vai saber pelo quê, né? Porque eu acho que ela não está aqui hoje, né? Não vai contar, hein, Nayara? Você é do PGM dela lá. Vocês sabem quem é a Jana, esposa do Tiago? Então, quando encontrar, ela abraça e fala parabéns pela maratona. Ela vai ficar perdidinha. Fala, ué, como que sabe disso, né? Então, ela correu os 42 quilômetros da maratona. E aí, em determinado momento, falando sobre esse processo de santidade que tem a ver com o jejum, quebrar barreiras e etc. e tal, ela contou que um momento
que ela sentiu mais paz no coração na preparação, conversando com os campeões, foi no momento que ela lesionou o pé. Aí eu olhei assim, até estranho, falei, ela deve ter errado, ela deve ter entendido que eu perguntei para ela qual o momento mais difícil, né? Aí ela respondeu, não, o mais fácil foi quando eu lesionei o pé e achei que não ia correr. Aí eu fiquei olhando para ela, aí deixei ela continuar, né? Falei, não vou interromper, né? Vai que estou dando uma batatada, e estava mesmo. Aí ela falou, no momento que eu lesionei o pé, meu treinador falou para mim, não, tudo que a gente passou não é em vão, faltam menos de 30 dias para a competição, mas a gente vai trocar o teu tênis, vai te dar um tênis mais leve, com amortecimento maior, vamos fazer o tratamento de fisioterapia nesse pé e você vai ficar boa. Ela correu os 42 quilômetros, sem nenhuma dor no pé. E ela falou que ela sentiu a mão de Deus do primeiro passo após passar a largada e até o último passo, ao ser campeã na categoria dela lá, passando aquela faixinha vermelha de campeã. Ela sentiu graça e bondade de Deus, porque isso reaproximou ela de Deus. Jejum é assim, nos momentos que nós estamos fracos, que a gente precisa de tomar uma decisão, que a gente precisa de tomar uma postura enquanto cristãos, Ele vem nos ajudar a fortalecer o nosso espírito. É para isso que nós temos o jejum. Essa é a finalidade do jejum. E aí eu vou correr aqui apenas citando alguns textos, mas que é importante. Eu vou disponibilizar, queridos, como é um sermão temático, eu disponibilizei e já mandei para a Jéssica na secretaria o esboço desse sermão. Se você quiser acompanhar todos os textos, pede durante a semana, terça de manhã a gente já está aqui, pede no WhatsApp, joga no grupo do teu PGM lá, para o pessoal ler, porque tem muitas referências bíblicas. É impossível trabalhar um tema tão vasto como esse em tão pouco tempo. Então eu estou correndo aqui, não dá tempo da gente ler todos os textos, mas eu te desafio, peça lá o esboço e leia na sua casa, porque é um tema importante para nós hoje. Foi uma conclamação do nosso pastor sobre isso, e eu acho isso extremamente importante e válido. O propósito central do jejum é a mortificação da carne. E nós temos vários exemplos bíblicos disso. Eu vou citar isso. No Velho Testamento, há vários momentos em que a gente encontra o jejum. Por exemplo, um processo de consagração, como o voto de nazireado, envolvia a abstinência e o jejum de determinados tipos de alimento. Vocês sabem quem era nazireu? Quem tinha esse voto de nazireado? Sansão. Sansão não cortava o cabelo por causa do voto que a família dele fez. Vocês sabiam disso? Ele era consagrado ao Senhor, ele não comia certos tipos de alimentos. Fazia parte do processo de consagração dele. Pisou na bola, caiu. Foi um péssimo exemplo para a nação. Mas ele morreu, matando os filisteus. Não eram filisteus. Agora eu não vou lembrar o nome do povo, gente. Mas ele destrói o templo, quando Deus lhe concede pela última vez força, e ele ora dizendo, Senhor, me concede força pela última vez. Ele puxa os pilares no qual ele estava acorrentado e destrói o templo, matando todos os seguidores daquele Deus, como se Deus dissesse, o meu servo, com o olho furado, com o cabelo cortado, humilhado, ainda assim é mais forte que o Deus de vocês. E ele morre, matando mais homens e mulheres do que ele matou em todas as guerras que ele participou. Consagração. Arrependimento de pecados, isso está lá em Números 6, tá? Essa questão do nazireado. O arrependimento de pecados. Por exemplo, Samuel junta o povo em Mispá e fala, vamos jejuar, porque nós cometemos pecado contra o nosso Deus. E eles abrem um jejum, se vestem de sacos, e naquele momento deixam de comer determinados alimentos para dizer ao Senhor, Senhor, estamos arrependidos dos nossos pecados. Luto também gera um coração que é levado ao jejum. Davi jejua quando seu amigo do coração de Jonatas morre. Ele não come por vários dias, mas não é porque ele estava depressivo, é porque ele escolheu não comer, porque ele escolheu honrar a memória do seu amigo, oferecendo ao Senhor jejum naquele momento de luto, de dor, de dificuldade. 2 Samuel capítulo 12, versos 16 a 23. No meio das aflições, por exemplo, Davi jejua em favor da criança que nasceu de Batseba, que estava doente à morte. Lembram-se disso? O filho que ele tem com Batseba em pecado, ele
nasce, mas ele não sobrevive. E naquele momento de dor, de tribulação, ele conclama o povo a jejuar com ele em favor do seu filho. Josafá, isso está lá em 2 Samuel 12, 16 a 23. Josafá apregoou um jejum em toda Judá, quando estava sobre o risco de ser vencido pelos moabitas e amonitas, em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3. E Deus dá a vitória para aquele povo. Quando há necessidade de proteção e de cuidado de Deus expresso na nossa vida, Esdras, está lá no multimídia, proclamou um jejum junto ao rio Ava, pedindo proteção e bênção de Deus sobre a sua viagem de volta a Jerusalém. Esdras capítulo 8, 21 a 23. E o Senhor os guardou de inúmeros perigos. Esther pede ao seu povo que jejue por ela, para proteção no seu encontro com o rei. E aquela mulher foi corajosa, gente, ô mulher tupetuda. Existia uma lei que não permitia às esposas nenhum ser humano, podia ser o general mais importante do exército, o vice-rei, o governador, existia um decreto real que não permitia que ninguém entrasse na sala do trono do rei sem ser anunciado e sem a permissão dela. Ela empurra as portas e entra. E o decreto dizia que todo aquele que fizesse isso seria morto. Mas o rei Assuero olha para ela e fala, é a minha queridinha, né? E ele levanta o cetro em sinal de perdão à atitude desrespeitosa dela. E recebe ela, e ela então pode falar com ele. E aí vem o decreto real revogando a sentença de morte sobre Mordecai. E quem morre naquela forca é o próprio governador que havia decretado ou pedido o decreto em favor da morte dele. O jejum não move o coração de Deus, mas prepara a gente para as batalhas. Em situações de enfermidade, Davi jejuava e orava por outros que estavam enfermos. Sabiam disso? Por isso ele é o homem segundo o coração de Deus. É a terceira referência que a gente tem só de Davi aqui em jejum. Pela morte de Jonatas em luto, pela vida do seu filho recém-nascido, e agora por aqueles que estavam enfermos na nação. Salmo 35, versículo 13. Nos evangelhos, nós encontramos também princípios sobre o jejum. Para que eram feitos os jejuns no Novo Testamento? Primeiro, preparação para a batalha espiritual. Jesus mencionou que determinadas castas de demônios só sairiam por jejum Se Jesus diz isso, gente, por que a gente é tão difícil para a gente entender que o jejum faz parte da nossa caminhada? Por que a gente deixa tanto isso de lado? Há determinadas castas de demônios que só saem com jejum e oração. Batalha espiritual. Para trazer um maior revestimento e autoridade da parte de Deus, Mateus capítulo 17, versículo 21. Estar com o Senhor. Ana não saía do templo, orando e jejuando frequentemente. Lucas capítulo 2, versículo 37. Essa mulher, ela ficava lá no templo, buscando a presença de Deus o tempo todo. E ela praticava oração e jejum frequentemente. Depois leia lá o texto. A preparação para o ministério também era algo que demandava o jejum no Novo Testamento. Jesus só começou o seu ministério depois de ter sido cheio do Espírito Santo, após um prolongado jejum. Aí a gente pensa, Jesus foi o único a jejuar 40 dias? E aí? Não ou sim? O Panis respondeu com força ali, não, está certo, Moisés e Elias também jejuaram, só que nenhum ser humano aguenta esse jejum, já vou avisar vocês. Elias e Moisés vão jejuar sob o poder do Espírito de Deus. Moisés, quando está no cume do monte recebendo a lei, ele fica 40 dias e 40 noites sem comer, mas ele está guardado pela graça de Deus. Eu tenho certeza que as suas células e o seu corpo estavam sendo alimentados pelo próprio Deus. Mas o único ser humano que suportou esse jejum foi Jesus, porque ele é 100% Deus, 100% homem. Então é impossível humanamente a gente suportar 40 dias de jejum ininterruptos. É interessante que Jesus, ao final do seu jejum, ele tem fome, não é isso? Que fala o texto? E tendo jejuado por 40 dias,
encontrou-se no deserto e estava com fome. Por que ele não estava com sede, no meio do deserto? Aí eu tudo leva a crer que ele estava tomando água. E a gente vai ver daqui um pouco que há vários tipos de jejum, e um é esse tipo de tomar apenas água. Mas a referência aqui é o Jesus no deserto. Em Atos, nós vemos a igreja praticando o jejum em diversas situações. Quando os líderes precisavam ministrar ao Senhor. Por exemplo, os líderes da igreja em Antioquia jejuam antes de adorar o Senhor. Atos capítulo 13, versículo 2. Eles se preparam para uma atmosfera de adoração. Para enviar os ministros, na capacitação daqueles que iam de 2 em 2 para pregar o Evangelho. Na hora de impor as mãos e enviar ministros comissionados, eles jejuavam por eles. Atos capítulo 13, versículo 3. Ao estabelecer os ministros e presbíteros da igreja, também, antes de impor as mãos sobre eles, eles jejuavam com eles, pedindo para que o envio deles fosse seguro, para que eles pudessem atingir as metas que eles tinham e que eles pudessem ser acompanhados pela graça de Deus. Todos aqueles que eram ordenados como ministros nas igrejas do Novo Testamento, as pessoas da igreja, os ministros da igreja jejuavam por eles, pedindo revestimento da parte de Deus. Atos, por exemplo, capítulo 14, versículo 23. Nas epístolas, nós só encontramos menções de Paulo ter jejuado. Olha que coisa incrível. A gente tem os apóstolos, mas nenhum deles escreveu nos livros dele alguma referência a eles próprios jejuando. Mas eu tenho plena convicção que eles faziam. Porque há demônios, por exemplo, que só saem com jejum e oração, e eles enfrentaram muitos. Então é natural entender que eles faziam isso, mas eles não se preocuparam em deixar isso escrito. Apenas há referência lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 3 a 5, e no capítulo 11, de 23 a 27, onde nós encontramos Paulo jejuando. Quais são as formas que nós encontramos na Bíblia, terceiro ponto, que nós encontramos na Bíblia para o jejum? Alguém pode me informar as horas? Eu não consigo. Eu consigo enxergar lá. 7h35, é isso? Que bênção. Achei que eu ia já estar atrasado, Martinha. Estou suando aqui. É extenso, né? É extenso, mas é importante, gente. Como eu aprendi transcrevendo isso, como eu aprendi lendo os textos, vendo os exemplos bíblicos, como foi bom para a minha fé poder estudar tudo isso nesses dias. Formas de jejum. Nós vamos encontrar 3 formas de jejum apresentadas na Bíblia. Jejum parcial. Normalmente é praticado em períodos maiores ou quando a pessoa não tem condições de se abster do alimento por completo. Por exemplo, as pessoas que cumprem horário de trabalho, não têm condições de ficar sem comer o tempo todo. Vai cair lá no serviço, fatalmente, né? A não ser que eu proponha durante as minhas férias, estou light, estou tranquilo, né? Vou jejuar em casa, aí sim por um período mais longo, enquanto me for possível fisicamente, tá? Então o jejum parcial é uma prática bíblica. Por exemplo, Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3 nos diz assim: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passassem as 3 semanas. Daniel é um exemplo de um jejum parcial. Ele retira da dieta dele algumas coisas. Havia um propósito, a gente entende lendo o texto, que ele é confrontado pelo copeiro, que ele precisava comer as comidas que eram consagradas aos deuses babilônicos. E ele fala, olha, não é isso que vai me fazer ficar bem. Então vou te fazer uma proposta, eu não vou comer nada que é consagrado a outros deuses, nós vamos preparar a nossa própria comida com vocês aqui da cozinha, só legumes. E se a minha aparência for pior que a dos outros que estão comendo o manjar do rei, eu volto a comer essa comida, mas se não você me permite, através da minha comida, adorar o meu Deus. E aí o que vai acontecer no final das 3 semanas? Os 4 eram mais bonitos sobre todos os outros. A cútis deles brilhavam mais do que a dos outros.
Porque eles se alimentaram de legumes? Não, porque eles buscaram a face do Senhor e não se contaminaram com os manjares do rei. Se consagraram ao Senhor. Outra forma de jejum é o normal, que a gente chama, né? É aquele jejum tradicional que é o que Jesus praticou. É a ausência total de alimento por um determinado período, apenas com a ingestão de água. Lembrando, queridos, que hoje a gente entende por que da água. Porque sem alimento a gente sobrevive. Você tem essa informação, os nossos nutricionistas? Eu lembro que é algo aí em torno de 6 dias, mais ou menos 7 dias, se eu não me recordo da informação, se não estiver errado, se alguém tiver, me ajuda. A gente pode sobreviver, por exemplo, num desastre natural, 6 dias, 7 dias sem comida. Mas sem água a gente sobrevive, eu acho que são 72 horas apenas. Para você ter uma noção, quando a gente recebe treinamento, e eu fiz isso nos escoteiros, nos embaixadores, quando a gente recebe treinamento de risco extremo, por exemplo, 3 dias sem água e sem alimento, 30 dias, eita pega. Então Jesus, por isso que Jesus fez 40, né? O jejum que Jesus praticou, então, ele era provavelmente com a água para aquele relato que eu falei para vocês. Ele encerra o jejum e a palavra diz, ele teve fome. Não diz que ele teve fome e sede. Então ele estava no meio do deserto. Isso indica para a gente que o tipo de jejum que Jesus praticou é a ausência total de alimento sólido e a ingestão de água. Tá? Esse é o exemplo mais natural que a gente vai encontrar na Bíblia, o mais abundante nos textos. Mateus 4, versículo 2 é o exemplo de Jesus. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Mateus capítulo 4, versículo 2. Então, esse é o tipo normal. Temos o parcial, então, que eu abro mão de determinadas... Eu vi alguém me falando... eu lembrei quem, mas não vou falar porque eu não pedi autorização. Alguém me falando, abrir mão de tomar Coca-Cola. Não é por motivo espiritual, mas físico, né? Mas é jejum, e é parcial. Então, a gente tem o jejum parcial, a gente tem o jejum normal, aquele que a gente conclama, vamos parar 2, 3 dias aí só jantando, 12 horas de jejum por dia, né, para um determinado evento que vai acontecer, pelo aniversário da igreja, por alguém que está enfermo na igreja, etc. e tal. Então é a abstenção de alimento físico e a ingestão de água, tá ok? Jejum normal, é aquele que foi praticado provavelmente por Jesus no deserto. E há também a menção na Bíblia do jejum total, a abstinência de tudo, inclusive água. Só que é interessante, a Bíblia foi escrita há quantos mil anos atrás? Esther, principalmente? Pelo menos 2.800 anos atrás. O livro de Esther foi um dos primeiros a serem escritos no Velho Testamento. Então vai fazer muito mais que isso. Mas estou chutando baixo, 2.500, 2.700 anos atrás. Que conhecimento de corpo humano eles tinham para dizer, por exemplo, o que eles disseram aqui? Você lembra que a Tereza falou lá no fundo, quanto tempo a gente resiste sem água? Quantos dias? 3 dias. Sabe quando a ciência descobriu isso? Não faz muito tempo não. Mas olha o que a Bíblia diz. Eu digo que Deus nos conhece plenamente. Foi Ele quem nos formou. E olha o que a palavra diz lá em Esther. Esther, no momento de crise, em que os judeus como povo estavam condenados à morte por um decreto do rei, pede ao seu tio Mardoqueu ou Mordecai, depende da versão da Bíblia, que jejue por ela. Vai, olha o texto, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Isso é Deus falando, porque Ele sabe o nosso limite, porque Ele sabe até onde o povo dele precisava ir. Por 3 dias a gente sobrevive sem água, então vá até o extremo. Isso é palavra de Deus para nós.
não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, e ainda que é contra a lei, Que coisa incrível. Você acredita que eu nunca tinha percebido que ela fala isso nesse texto? Oh, Deus maravilhoso. Se perecer, não estou nem aí que pereça. Está aqui no texto. Esther, abre aí a sua Bíblia, capítulo 4, versículo 16, e vê se não encerra assim: se perecer, pereci. Você colou lá, né? Aquela versão qual que é? Almeida, século 21. Se for preciso morrer, estou nem aí, vou morrer. Isso é altruísmo, porque ela, como esposa do rei, certamente não seria executada. É como se ela ganhasse uma dupla nacionalidade ali, né? Certamente ela não seria executada, mas ela resolve colocar em risco a sua própria vida em favor do seu povo, em favor da sua família, em favor do povo de Deus, sendo usada como instrumento para que a glória de Deus fosse manifesta. Esse jejum extremo também é utilizado por Paulo. Quando ele se converte, ele cai do cavalo lá no caminho de Damasco, ele tem as escamas nos olhos, e o impacto com a graça de Deus foi tão profundo para ele, que ele fala: eu não vou comer nem beber por alguns dias. E ele passa 3 dias e 3 noites sem se alimentar e sem beber água, impactado com o que Deus estava fazendo na sua vida, impactado com o que ele estava recebendo de Barnabé ali naquele instante. 3 dias e 3 noites ele ficou sem comer e sem beber nada, apenas extasiado com o que Deus vinha fazendo na vida dele. Paulo é o segundo exemplo, Atos capítulo 9, versículo 9, e ele diz: estive 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Os 3 dias que ele ficou com aquelas escamas nos olhos, ele não comeu nem bebeu nada, ele praticou um jejum, porque o impacto da graça de Deus foi tão grande na vida dele, que ele ficou extasiado, ficou em êxtase. Quarto e último ponto: qual é a duração do jejum? Cara, estou quase conseguindo o que eu queria, terminar 15 minutos antes das 8. Vou correr esse finalzinho, porque aqui é rápido. Qual é a duração ideal do jejum? Quanto tempo deve durar o jejum que eu vou praticar, por exemplo, o aniversário da igreja, que é a conclamação do nosso pastor? A Bíblia não determina regras, como ela não condiciona, isso aqui é uma lei, uma regra para você cumprir, não há nenhum desdobramento sobre isso. Não há nenhuma direção que a palavra traga a respeito de quanto tempo deve durar o meu jejum. Portanto, é de liberdade individual escolher quanto, como e quanto vai jejuar. Vemos vários exemplos, e aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês se orientarem. Tá? Não como referência para a prática, mas para orientação, porque não há referência para essa prática bíblica no sentido de lei, no sentido de normativa. Tá, vamos lá. Jejum de 1 dia. O jejum do dia da expiação, que é citado como o jejum lá em Levíticos, que eu já citei anteriormente. Era uma festa judaica em que todo o povo fazia jejum no mesmo dia, 1 dia inteiro. 3 dias, o jejum de Esther e de Paulo, por exemplo, que nós já citamos aqui. 7 dias, o jejum de luto do povo de Deus pela morte do primeiro rei, Saul. Davi levanta 7 dias de jejum em homenagem ao primeiro rei de Israel, e o povo pratica jejum por 7 dias. 14 dias, o jejum involuntário de Paulo e o que estavam com ele no navio que naufraga, lá em Atos capítulo 27, 33. Não foi propósito deles, mas eles tiveram que jejuar por 40 dias sem alimento, apenas bebendo água durante esses dias. 21 dias, o jejum de Daniel e de seus amigos em favor do alimento, e de Daniel também em favor de Jerusalém. Daniel capítulo 10, versículo 3. E 40 dias,
o jejum do Senhor Jesus no deserto, de Moisés no Monte Sinai e de Elias, quando tem um encontro com Deus e passa 40 dias sem se alimentar. Então nós temos vários exemplos de formas diferentes, de extensão de tempo diferentes, mas o que importa é nos consagrarmos ao Senhor e jejuarmos para que Ele faça maravilhas no meio de nós, como conclamou Josué ao entrar na terra prometida. Nos consagremos, jejuemos e oremos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Concluindo, é tão bom ouvir essa palavra, né? Ufa! O jejum é um tema importante dentro das Escrituras. São vastas as citações e personagens nela que o praticaram. Compreender a necessidade da prática do jejum e a importância desse elemento na fé cristã é fundamental para uma prática condizente com a palavra de Deus. Sobre o jejum vale então perceber os seus princípios. Primeiro, Jesus praticou e convocou os seus discípulos a fazerem o mesmo. Se Jesus nos deixou essa recomendação, tal prática é pertinente à fé cristã. Amém? O jejum não é uma chave que destrava o mundo espiritual, ou chama a atenção de Deus para si, mas é para o homem, para mortificar a carne e, consequentemente, nos voltarmos à vontade de Deus. Terceiro lugar, há muitas formas, durações e propósitos descritos nas Escrituras. No Antigo Testamento era conclamado pelos líderes religiosos do povo. Mas o importante é que pratiquemos o jejum para nos aproximar da vontade de Deus, para mortificar a carne e para que possamos nos relacionar mais profundamente com Deus. Em quarto e último lugar, eu gostaria de deixar isso nos corações dessa igreja. Ouçam isso. Nosso pastor nos deixou uma convocação para que jejuemos em prol do aniversário da nossa igreja. Lembrando que o Senhor está sempre desejoso de realizar maravilhas no nosso meio. É a vontade dEle. Mas também como uma ferramenta para a santificação da igreja, que é tão importante na nossa caminhada cristã. Aceitamos o desafio? Vamos nos comprometer, e aí é individual, queridos, pode ser dentro do seu PGM, pode ser com a sua família, pode ser só com a sua esposa, não importa o tempo, não importa a condição, não importa a ausência de alimentos, se vai ser parcial, se vai ser total, se vai ser por 3 dias, por 7 dias, não importa. O que importa é que nós procuremos desenvolver essa ferramenta que é importante para a fé cristã. Desenvolver o amor de Deus, a graça de Deus, através da mortificação da carne, através da ausência de alimento por determinado momento na nossa trajetória, para que a gente se volte para princípios de Deus na nossa igreja e na nossa vida. Amém? Que o Senhor possa nos orientar a fazer isso da melhor forma possível. Quais são os próximos passos? Ore, pedindo ao Senhor que lhe dê graça, que lhe dê coragem, que lhe dê ousadia para praticar o jejum nesses dias que antecedem o aniversário da igreja. Pedindo graça de Deus sobre aqueles que virão ouvir a voz de Deus. Pedindo graça sobre o preleitor, pastor Eli Júnior, que hoje está na primeira igreja batista, já está convidado, tudo certo. Temos o Ministério de Louvor da Igreja Batista do Cerradinho, vai estar conosco no sábado. Nosso cultivar vai poder estar aqui assistindo o culto, sabe por quê? Porque o Ministério de Infantil da Igreja Batista Moriá, no sábado, já confirmou presença, vai estar conduzindo todo o culto infantil no sábado à noite, amém? Deus está nesse negócio, queridos. As coisas estão acontecendo naturalmente. Todas as situações que a gente tem por resolver estão sendo resolvidas. Amém? Amém. Vamos orar, eu vou convidar a Dani. Não sei se já está tudo pronto. Me dá um ok aí, Ana, sabe de alguma coisa? Se estão as crianças prontas. A gente vai ter uma homenagem aí do nosso Ministério Infantil às mães. Então, se está tudo pronto lá, por gentileza, alguém pode falar com a Dani lá, ver se está tudo certo e me dar um ok aqui. Mas nós vamos orar, queridos, pedindo graça de Deus para que a gente possa praticar o jejum bíblico, para que a gente possa se aproximar de Deus. E a gente sabe que é uma batalha.
Não é fácil praticar as coisas de Deus. O jejum, eu acredito que é muito mais difícil. Então, que a gente possa encontrar em Deus graça, força, coragem, para que a gente possa praticar a conclamação do nosso pastor, para que a gente pratique jejum em favor do aniversário da igreja. É para batalharmos juntos, é para nos focarmos em Deus juntos, na direção de que Deus haja por nós, em nós e através de nós durante o aniversário da igreja. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. E eu vou te convidar agora nesse instante, que você fale com o Senhor. Que você pergunte para o Senhor: Senhor, quanto tempo eu preciso fazer de jejum? O que eu preciso me abster? Qual é o teu propósito para esses dias de aniversário da igreja? O que eu posso fazer para batalhar junto com o nosso pastor em favor deste evento? Então vou te deixar em silêncio, baixe sua cabeça, feche os seus olhos, busque a face do Senhor e pergunte para Ele agora o que Ele quer que você faça em prol desse aniversário. Que tempo é para você jejuar? Como você pode ferramentar junto conosco nessa batalha?